Fala aí galera, seguindo aquelas dicas do Creed de conservação e preservação de quadrinhos, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma boa embalagem. Por quê? Dependendo da embalagem que você faça para proteger os seus quadrinhos, isso vai ficar emperrando ali no seu armário, na sua estante. Então, veja só, a primeira coisa é a boa escolha dos saquinhos, né? Nós temos esses saquinhos de polipropileno, especialmente aqueles bem lisinhos. Se você pegar aquele que é muito poroso, o que vai acontecer? Ele vai ficar aquela coisa muito feia, toda acumulada de material, né? Sem contar que uma gruda na outra e não fica muito bom na hora de você colocar ou retirar a sua coleção e fazer higienização ou reorganização. Nesse sentido, quais são os tamanhos ideais desses cartinhos que vocês têm que comprar, né? No geral, a maioria dos quadrinhos em formato americano, especialmente esses de capa dura ou volume maiores, vão se dar bem com a dimensão 22 por 32, tá? Porém, se seu quadrinho for um pouquinho menor, talvez um fascículo assim ou um encadernado assim, você pode colocar o 20 por 30, também vai dar um tamanho interessante, né? Mas o mais utilizado em geral vai ser o 22 por 32. Para alguns fascículos um pouquinho mais robustos, você pode pegar o 25 por 35. Por quê? Por exemplo, aqui o caso desse, vou te mostrar, ó, em termos de dimensão horizontal, né? Aqui nesse sentido, aqui daria certo, ó. Esse saquinho seria o bastante, ficaria bem justinho. Mas na hora de fazer o arremate na parte de cima, se você não tiver uma sobra, uma aba um pouquinho maior que isso, você vai ter um pouquinho de problema no ajuste aqui em cima e vai ter buraquinhos, ou você vai ter que usar muita fita, fica uma coisa mal acabada. Então qual que é o ideal nesse caso? O 25 por 35 por causa da altura, não da espessura, tá? E se você tiver o ônibus, ou você quiser embrulhar uma coleção grande, o que eu não recomendo, não fica muito bom na prateleira. Talvez se você tem uma coleção grande, agrupar em arcos ou em alguns volumes. Por exemplo, o Saga, esses sagas da Liga, Saga do Lanterna Verde, você pode colocar de 3 em 3, de 4 em 4, ou no caso de ônibus, aí eu recomendo o 30 por 40, também aqueles fascículos grandes como Absolute ou os melhores, os maiores super-heróis do mundo, também fica legal nesse volume aqui. Você encontra com bom preço aí na internet ou em lojas como a lojinha. O Márcio às vezes tem aí plásticos nos tamanhos ideais e no formato ideal para o seu quadrinho. Bom, como eu disse para vocês aqui nesse quadrinho aqui, o dia mais claro, eu vou usar um 25 por 35, né? Para que a gente tenha um pouco mais de espaçamento na aba superior. Então, a gente coloca aqui, né? Simplesmente. E o que é o ideal? Para que a sua lombada apareça bonita na prateleira, a dobra do excesso nós vamos fazer aqui, ó, no corte da revista, ok? Então é aqui que você vai fazer a dobra, ó. Então você vai colocar bem ao final, ajuda aqui com a mão, ó, para ficar bem pressionadinho, ajuda com os dedos aqui, ó, e dobra, ok? Então você tem que deixar isso bem apertado para que ele fique como se fosse um fascículo reembrulhado. E ao invés de colocar fita de fora a fora, você pode colocar algumas fitinhas menores distribuídas ao longo. Então já eu mostro para vocês aí como é que ficou. Umas 3 ou 4 a depender do volume. E a última fita você já pode colocar com um pouquinho de sobra aqui, para que ele já dobre essa aba pro final. Já eu mostro como é que fica então. Olha aí galera, então tá aqui com a fita, né? Então coloquei 4, tá? Sendo que essa última eu já coloquei dobrando uma parte dessa aba de baixo, porque depois a gente vai prender isso aqui, ok? Agora o pulo do gato tá aqui. Essa fita tem que ficar bem próxima do arremate, porque senão isso aqui vai ficar muito difícil de você fechar essa aba depois, como eu vou ensinar para vocês, tá? Então isso aqui, essa fita tem que prender bem no finalzinho aqui do corte, tá bom? Muito bem, turma, agora você põe o seu quadrinho de pé, ok? E aqui que vem a parte mais chatinha, mas depois você pega a prática. Então com esse arremate feito aqui, como eu mostrei, você vai usar aí, ó, os dedos aí, indicadores ou qual você quiser, e vai pôr pra dentro esse meio, tá vendo? Você empurra. E aí você vai, puxa esse para trás e depois arremata aqui para trás, ó. E aí você vai fixar bem firme, uma fita aqui, uma aqui, uma aqui. Estando bem firme isso, ele vai dar um belo acabamento e facilitar a sua colocada na estante. Então galera, ó como é que ficou bem fixo, né? Isso aqui fica bem preso na hora de colocar lá na prateleira, não emperra, não gruda um durex no outro, não fica aquele volume feio. Olha o acabamento que dá aqui, ó, que bonitinho, entendeu? Parece novo. E aí falta arrematar só o quê? As abinhas de baixo. Então tá vendo ó, que ficaram essas asinhas aqui? Não deixe isso. Fitinha bem pequena, se você tiver um gibi fino você vai cortar um durequinho bem pequenininho para ficar discreto, evitar o excesso de fita, ó. Fixei aqui ó, embaixo e do outro lado mais um. Quero aproveitar e agradecer meu amigo Bruno, foi ele que me ensinou essa técnica, né? Ele é muito caprichoso e desde então eu tenho embrulhado meus gibis assim. E olha aí galera, embrulhadinho, lindo, tá?
Olha, parece até que está embalado novo. Claro, quando você for ler, você tira, especialmente dessa aba, retira o gibi, se você conseguir tirar isso com cuidado, porque os durex geralmente esgarçam, rasgam o saquinho. Depois você coloca de novo e fecha, né? Então, fica dada aí a dica de um bom embrulho para o seu quadrinho. Isso aqui vai impedir um dos principais agentes destrutores de quadrinhos, que é a poeira acumulada e também o contato com ar e umidade. Grande abraço e até a próxima.